E hoje, finalmente, a gente vai começar a trabalhar com Flutter de verdade. Vamos fazer nossa primeira tela. Bora lá? Fala galera, meu nome é Ricardo Lima e hoje a gente finalmente vai começar a tocar nos widgets do Flutter. Mas antes de mais nada, tem uma coisa bem importante. Como a gente sabe, a gente está criando um aplicativo para Android, né? Então, a gente precisa ver o resultado do que a gente está programando no Android. Seja esse Android emulado, seja esse Android conectado na nossa máquina. Eu acabei me acostumando e preferindo, na verdade, fazer essa comunicação entre o Flutter e o rodar para a gente ver como é que está funcionando via cabo, conectando um smartphone Android. Tem outra vantagem nisso também, né? Porque você virtualizar, você emular um Android tem um bom custo, tanto para o seu processador quanto para sua memória. Então, se você tiver um PC um pouco mais fraco, pode ser chato você ter que programar e ao mesmo tempo estar emulando aquilo ali. Então, eu recomendo, se você tiver um smartphone Android, você conecte ele agora. Eu vou passar um videozinho bem curtinho onde eu explico como você faz isso. Vai lá! É o seguinte, pessoal, como eu falei aí antes, vou ensinar vocês aqui rapidamente como configurar o seu celular Android para servir como emulador para os seus testes com Flutter. Então, é claro que vai variar dependendo da versão do Android, mas eu preciso que você chegue em configurações. No meu caso, eu arrasto aqui para baixo duas vezes e venho aqui na engrenagem. Poderia ir pelo menu também. Uma vez que eu cheguei aqui em configurações, eu posso rolar para baixo e vou em sistemas. Em sistema você vai procurar as informações gerais, normalmente elas vão estar aqui no sobre. Uma vez que você chega no sobre, você vai rolar aqui para baixo e você vai achar esse lugarzinho aqui, ó, número da versão. Você começa a clicar repetidas vezes em cima em número da versão. Olha. Isso é meio que um segredinho da Google para que você libere o modo desenvolvedor. Então eu vou botar minha senha aqui, que obviamente vocês não viram. E depois eu posso sair daqui, voltar para sistema e você vai notar que uma nova opção apareceu, ó. Opções do desenvolvedor. Aqui, cara, vai ter muitas funções que você pode usar e você pode explorar. Cuidado, porque elas mexem bastante no seu celular, mas vão ter muitas funções que você pode usar para trabalhar com desenvolvimento, né? Usando o seu celular. Então, uma que eu gosto de ativar, mas não é obrigatória, ela já está aqui, ó. Esse permanecer ativo. Então eu vou permanecer, porque eu não quero que ele desligue a tela quando ele estiver plugado no computador. Então a tela vai ficar sempre acesa. Tem várias e várias outras. Eu quero que vocês se concentrem aqui em depuração. Em depuração, você vai escolher aqui o depuração USB. Você ativa ele. Ele pergunta se você quer fazer isso mesmo, você dá OK. E é só isso. Falta uma última etapa. Você vai pegar seu cabo USB, né? Vai plugar no celular. Estou fazendo isso aqui agora. E vai plugar no seu computador. Quando você fizer isso pela primeira vez no seu computador, ele vai aparecer essa opção aqui. Ele vai perguntar se você quer liberar esse computador para depuração. Você vai ter que fazer isso. Eu boto aqui em sempre permitir para ele não ficar me perguntando isso. E clico OK. Uma vez que isso aconteça, você vai notar aqui embaixo, ó, aqui embaixo, onde a gente escolhe os devices do Flutter, ele já apareceu, o meu Moto G6. Se eu clicar aqui, teria todos os outros, mas já apareceu o Moto G6. Se eu fizer também aqui um Flutter Device, perceba que o Moto G6 já está aqui ativado. Então é isso, foi assim que a gente configurou. Você só precisa fazer isso uma vez, depois disso é só plugar o celular. Agora toca daí, Ricardo. Pronto. Dessa forma, você tendo o seu dispositivo Android plugado, a gente já consegue dar o F5 aqui, ou seja, rodar o programa e ver como é que isso está saindo do outro lado. Então vamos lá. Vamos criar um novo projeto, né? Porque isso daqui a gente quer fazer bem do zero mesmo. Então eu vou dar um F1. Ele já vai estar aparecendo aqui, se não aparecer você escreveria Flutter. E aqui, Flutter New Application Project. Escolher meu repositório padrão aqui. E vou colocar aqui... A gente ainda não batizou nosso app, né? Então, por enquanto, vamos chamar de Gym App. Show de bola? Ele já falou aqui que meu projeto Flutter está pronto. Que eu conecte um device e clique F5 para rodar, né?
Eu vou só abrir um terminal aqui, porque eu fico agoniado quando não tem um terminal. E vamos rodar esse exemplo que veio aqui dele. Vamos ver o que acontece. Vocês estão vendo aqui em cima a tela do smartphone onde eu estou rodando. A primeira vez que você rodar, ele vai demorar um pouquinho, mas depois disso fica bem rápido. Beleza, ele abriu aqui. A gente já consegue perceber algumas coisas. Ele já tem um app barzinho aqui, muito bom. Você não precisa fazer isso da mão. Tem uma caixa de texto aqui, um número. E isso daqui que se chama Float Action Button, que também já está aqui. Quem já programou em Android ou quem já programou para web sabe que existe um padrão para isso daqui e o Flutter já lhe dá isso de mão beijada. Então, vou clicar aqui, ó. E pronto, é um programinha bem simples que ele mandou aqui. E basicamente, quantas vezes eu clico, é às vezes que ele soma o número ali naquela variável. Se eu parar aqui, ó, stop, ele para e sai aqui. Mas em geral você não precisa parar, as alterações já vão sendo feitas ao vivo ali. Show de bola? Vamos dar uma olhada nesse arquivo main.dart que ele criou aqui. Primeiro, o arquivo main.dart vai ser onde vai ter a classe main e vai ser onde roda o nosso arquivo. Não sei se vocês lembram das aulas de Dart, mas a classe main no arquivo main é o que é rodado quando a gente pede para rodar aí a mesma coisa, porque esse daqui é Dart, apenas com o framework Flutter por cima. Então, vamos dar uma olhada aqui. A gente tem o arquivo main, que está importando o material do Android da pasta Flutter, né, o pacote. E aí a gente tem justamente a função main, aquela mesma que a gente viu nas aulas. E a função main está chamando a função runApp, passando a classe myApp, que é essa classe aqui. Isso aqui a gente não precisa mudar. Isso daqui é basicamente uma forma de chamar o nosso app. Então, só se você tiver uma coisa muito específica, você mudaria isso aqui. Já tive projetos onde eu mudei, mas não é o caso agora. Aí o que eu vou fazer aqui? Nada disso interessa pra gente agora. A gente vai aprender as coisas de uma por uma. Então eu vou deletar primeiro toda essa classe aqui. Essas duas classes, ó. Aqui tem um underline e aqui não tem. Eu vou só deixar essas duas. A classe myApp e a função main. Só isso. Vou tirar esses comentários aqui que não importa pra gente. Vou tirar esse theme que também não importa pra gente. Vou deixar só isso aqui. E o home também, a gente não tem isso, a gente acabou de deletar, então vou tirar. Pronto. O que é que nós temos aqui agora? A gente tem basicamente uma classe que está estendendo da Stateless Widget. A gente vai falar um pouco sobre Stateless e Stateful num vídeo bem específico, mas por enquanto a gente vai aprender a usar alguns widgets. Então, tudo bem, ele tem aqui o build, e dentro do build tem um return, que está recebendo um Material App. Esse Material App é basicamente um construto, algo que já foi pré-formulado para que você passe várias informações sobre seu app sem precisar de, por exemplo, um XML que no Android você teria, esse tipo de coisa. Você já consegue definir algumas coisas aqui. Então, o título do app, eu posso botar aqui Gym App, que é o título até agora, né? E Home. Home é um parâmetro que recebe outro widget e esse widget vai ser o que vai ser mostrado na tela assim que o app abrir, né? É a home. Então, deixa eu criar aqui outro arquivo. Vou chamar ele de home.dart. Vou fazer aquela importação, né? Essa importação eu vou ter que fazer sempre. Eu vou botar um import e entre essas aspas simples aqui eu vou escrever material. Ele já vai aparecer a sugestão, eu dou um enter. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um Stateful Widget. Para isso você escreve STF e ele já vai ter a sugestão aqui, ó. Quando você clicar Enter nessa primeira sugestão, ele vai ficar esperando que você dê um nome para esse widget. E eu vou botar aqui Home. Posso botar, por exemplo, Homepage, alguma coisa assim. Home Screen. Home Screen é legal. Vou botar Home Screen. Como eu disse, a gente vai ter um vídeo só para explicar a diferença entre Stateful e Stateless. Mas
A priori, para você já ter uma ideia, é que em ambos os casos você vai estar criando ou uma tela ou um pedaço de uma tela. Porque em Flutter tudo é encaixável, você encaixa um widget no outro, um widget no outro, um widget no outro e assim você forma uma tela. Então, quando você estiver fazendo um stateful, ele muda. Os parâmetros podem mudar, você pode ter uma mudança ali na tela. Um texto pode mudar, uma cor pode mudar. Já o stateless, em geral, não. Ele vai ser uma coisa mais constante, mais perto de uma constante. Então, por enquanto, eu acho que é o suficiente vocês saberem isso. Uma vez que eu criei aqui o meu home screen, eu posso salvar isso aqui, voltar para main e vou dizer que a home agora é home screen. Se eu clicar aqui ou chegar aqui para baixo e der um enter, ele já vai fazer a importação e ele já vai dizer que é o home screen aqui. Nenhum erro, vou salvar e vou rodar para a gente ver como é que sai lá. Pronto. A partir de agora, a gente não precisa mais ficar fechando o app ou rodando de novo. Quando a gente salvar, a maioria das alterações já vão funcionar e já vão ser mostradas lá diretamente. Então, vamos fazer algumas coisas. Primeiro, deixa eu botar aqui. Lista de widgets aprendidos. O primeiro que a gente vai aprender agora é esse container. O container, eu chamaria ele do widget mais generalista de todos. Porque ele é basicamente, literalmente um container. É um espaço, uma área, um bloco. É como se fosse uma área mesmo, onde você coloca alguma coisa lá. Uma coisa que você vai perceber da maioria dos widgets é que ele tem a propriedade, o parâmetro child. E isso quer dizer que é um filho dele. Aqui está o container. E o container vai ter um filho, algo que está dentro dele. Ou seja, todo filho, em geral, vai estar dentro de quem está fora. Então aqui a gente já pode aprender nosso segundo widget, que é o text. O text, ele, como o nome diz, ele é de texto e ele precisa basicamente de uma coisa, que você passe um string para ele. Então vou passar aqui um string com o meu nome, por exemplo, Ricardo Lima. Se eu salvar isso aqui, você vê que aparece Ricardo Lima lá em cima, né? Só que tá bem feio isso aí, tá bem esquisito. É porque, deixa eu colocar aqui na lista aqui. Text. É porque a gente não passou nenhum parâmetro, nada, nem pro container, nem pro text. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, ó, text, eu dei um Ctrl espaço, lembre-se disso, vocês vão usar muito, Ctrl espaço. Você vê aqui todas as opções que esse widget tem. Então, se eu vier aqui em Style, eu posso criar, por exemplo, Text Style, passar aqui por parâmetro. E se eu escrever Color, eu posso chamar aqui uma classe de cores que o próprio Flutter tem, como Colors, ponto. E aí eu posso botar aqui White, e ele já me dá essa cor branca. Uma coisa bem importante, sempre coloquem vírgulas, tá? Quando terminar uma linha, coloque vírgula, porque quando você der o Ctrl S, se você tiver aquele format on save que eu falei configurado, ele já vai deixar a indentação perfeitinha. Veja, a gente mudou a cor, agora ele tá branco lá. O que mais? O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse container aqui e colocar, por exemplo, uma cor nele também. Vamos botar a cor, aí eu escolho aqui Colors, Blue. Pronto, ele já tá azul, já tem o meu nome ali. E aí, cara, isso vai de duas coisas de você. Leitura de documentação e exploração. Porque se eu tenho o style do teste aqui, e eu já dei a dica pra você que se eu der um Ctrl Enter, aparece as coisas. Vê quanta coisa eu já posso tirar daqui. Font size, se eu quiser diminuir isso aí. Vamos botar aí uns 15. Eu esqueci de botar a vírgula e coisou, né? E assim, cara, você vai explorando até você descobrir as coisas que são muito interessantes no Flutter. Por enquanto é isso, galera. Recado dado. Não se esqueçam de se inscrever para não perder os vídeos novos toda segunda e quinta-feira às 18 horas. A gente continua na nossa saga com Flutter e Dart. Também compartilha para aquele amigo ou amiga que você sabe que ele tá querendo aprender uma tecnologia nova agora em 2021. Compartilha para ele. É claro, como de costume, tá aparecendo na tela 2 cards para que você nunca pare de aprender. Na esquerda, você vai para a playlist do Zero a Publicação.
E na direita você vai pro próximo vídeo onde a gente já começa a falar de uns widgets mais complexos. Te vejo lá, hein? Clica lá.